Está. Então, vamos lá. Ciclo Tacheres em português. Agora, 1, 2, 3 é só português, é carnaval. Eu sou Cássia Maldonado, professora de português para falantes de espanhol. E uma vez por mês eu tenho esse seminário, oficina de português. Cada mês é um tema, o último sábado de cada mês. Esse mês, a gente vai falar do carnaval. O que acontece aí com a história do carnaval no Brasil? O carnaval no Brasil é muito importante para a nossa sociedade? Sim, porque, né, aonde começou? Aí vamos. Agora sim. Então, vamos lá. Eu sou brasileira e eu posso afirmar para vocês que o carnaval no Brasil é uma coisa muito mais ampla do que o estrangeiro conhece, né? Você vai ter aí esse carnaval espontâneo das famílias, onde a gente se reúne, viaja e faz brincadeiras com água nas ruas, a gente fica escondido atrás dos muros, atrás das árvores, aí pega alguém desavisado, a gente joga água, farinha, a música, não tem como faltar, muita diversão. E tem um outro carnaval, que é o carnaval das escolas de samba, é a indústria do carnaval, né? Que é escolas de samba, você vai ter aí bloco de carnaval, o próprio carnaval de salão, o trio elétrico, é muito. Você tem frevo lá no norte, você tem os blocos de candomblé na Bahia, enfim, é muito mais amplo, né? O carnaval dentro do Brasil ele está fragmentado em várias situações do que a própria escola de samba. O meu preferido é o carnaval de rua, o carnaval, o bloco, o que aqui na Argentina se chama de murga, corso, né? No português a gente vai chamar de bloco, blocos de carnaval. Eu acho ele mais espontâneo, mas também é uma indústria. Toda e qualquer situação no carnaval do Brasil é industrializado, né? Tem aí patrocinadores, as grandes empresas de bebidas patrocinam, você tem o próprio Estado que subsidia, né, a cada tanto, segundo o resultado do carnaval neste ano, você vai ter aí mais dinheiro do governo para o próximo ano. A campeã do carnaval de um ano, ela vai receber mais dinheiro para o próximo ano. Então, segundo o seu desempenho no ano, você vai ter mais dinheiro no outro ano, que é o próprio Estado quem fornece, né? Com dinheiro dos nossos impostos, a gente paga o carnaval. Então, tem esse lado romântico, que é o que eu gosto, aonde a gente brinca na rua, e tem esse lado industrial, esse lado que é a própria população que paga essa festa, né? E o turista adora. Quem não gosta do carnaval? Todo mundo gosta de carnaval. Deixa eu só... Aí está. Quem é que brinca o carnaval? Brinca é saltar, em português. Quando eu falo brinca, brinca de carnaval. Quem brinca o carnaval, por mais que uma pessoa esteja cara, alegria, como uma terapia. Então, carnaval também é usado com música, nunca. Carnaval sempre tem música no carnaval. Nem sempre foi assim. Mas nos dias de hoje, eu posso falar que a música está ligadinha no carnaval. A pessoa que brinca o carnaval, ela é chamada de folião. Folião. Porque folia quer dizer farra, parranda, né, em espanhol. Então, eu vou ter aí a farra, que é folia, e aí, consequentemente, folião. Folião é essa pessoa aí que brinca o carnaval, que joga o carnaval, que trabalha com o carnaval. A gente vai chamar esse grupo aí todo de folião. Só não é folião quem está em casa, né? Ele está em casa, não foi, não gosta de carnaval, ele não é folião. Saiu para a rua, seja para trabalhar, ou seja, para desfrutar o carnaval, ele vai ser chamado aí de folião. Sempre. O folião. O meu preferido, eu nunca fui muito foliona, não. Eu sempre fui carnaval de rua, aí, na rua de casa, com primos, com a família, a brincadeira mesmo de jogar água e de jogar farinha. Ovo, farinha, água, tem muita coisa aí que a gente pode jogar no outro, né, de forma inofensiva. Em algum momento da história não foi tão inofensivo assim, né? Como eu disse, nunca pode faltar música, e essa música ela vai ser muito variada.
Quem vai determinar aí o ritmo do Brasil no carnaval vai ser a região sudeste, que é São Paulo, Rio, Bahia, Minas Gerais. Na verdade, mas São Paulo, Rio e Bahia são as três capitais, ou três províncias, né, com suas capitais, três estados com suas capitais, com maior concentração da população. Faz com que a gente meio que domine aí o mercado musical. Então, você vai ter o funk, que vai vir do Rio, você vai ter o axé, que vem aí da Bahia, mas vai ter muitos outros ritmos. No Nordeste, você tem o shot, você tem o frevo, no Sul você tem vários outros também mais parecidos ao da cultura espanhola. No Sul você vai ter sons mais parecidos com a cultura espanhola. E no Centro-Oeste e no Norte, você vai ter a música mais parecida com a cultura africana e até a indígena. Muita coisa, né, indígena ficou. É muito variado. Se eu tivesse que fazer aí um taxer de música de carnaval, tinha que ser um carnaval separado. Hoje por hoje, o funk dominou. O funk, até no samba, você pode ver o funk. Na hora que você está vendo uma escola de samba, que a bateria dá aquela paradinha famosa, né? Eles estão lá, tum, 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 tum. Isso é do funk, não é próprio do samba. O samba ele vai ser sempre tutuc, 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 né? Essa paradinha, ela vem do funk. O funk está aí dominando. O funk nasceu nas favelas e dominou toda a região sudeste, até no carnaval. Tem muito funk no carnaval, o samba existe, óbvio. O samba acho que nunca vai deixar de estar o samba, mas o funk vem pisando forte e eu acho que vai dominar aí bastante. Muito bem. Falando da música brasileira, a primeira música de carnaval foi em 1889, a primeira música mesmo de carnaval. A música de carnaval, ela sempre tem uma crítica social. Não é música só por si. Além tem a música de alegria, poética e felicidade, ela também vai fazer uma crítica social. Todo ano no carnaval, a sociedade se junta e faz críticas ao que aconteceu na política, na sociedade, no mundo artístico. Então, muitas das letras que o estrangeiro não pode entender está falando de coisas que aconteceram durante o ano, de alguma forma crítica, com humor, né? Às vezes não é com mau humor. Pega algo ruim que aconteceu e vai usar aí com humor, e durante a época de carnaval você vai cantar aquele político que fez alguma coisa errada, aquela artista que aconteceu alguma coisa. Então, a gente vai pegar a língua portuguesa e aí a gente muda, deturba, constrói, muda de forma para poder encaixar nesse idioma carnavalesco, que tem humor e crítica social. Então, não se... É uma ilusão pensar que o carnaval é uma coisa alienada. O carnaval sempre é o relato do que aconteceu durante o ano. Aquelas escolas de sambas grandes, que você vê com aquelas com imagens que, de repente, você não consegue entender. Se você for ver a história, né, sempre tem como descobrir a história do desfile daquele ano, você vai ver que teve a ver com acontecimentos do ano, deste ano. Por exemplo, agora, em 2022, as escolas falariam de grandes acontecimentos de 2021, que marcaram a sociedade do Brasil ou até do mundo. Vai depender aí do poder, da influência que o tema foi na sociedade brasileira, né? Vai ser sempre a partir da nossa sociedade. Como eu estava falando, uma vez por ano aí a gente se reúne, né? E começa a falar. O estrangeiro, ele cai aí nesse meio do carnaval, ele já não entende muito bem a língua portuguesa, ou entende aí, ele estudou português, ele sabe falar português, mas não se esqueça que durante o carnaval o uso da língua é livre, ele não tem gramática. Durante o carnaval, você não vai construir uma música de carnaval através da gramática, através da ortografia, é totalmente livre. Fica muito difícil para aquele que não tem aquele domínio completo da língua portuguesa entender o que é que esse brasileiro está falando, mas ele está falando de amor e ele está falando de sociedade. Ele fala de dor também, né? As dores que a gente sofreu durante esse ano, ou até na história. Pode ser que em 2022, por exemplo,
eu busque aí algo que aconteceu em 1980, 1960, a morte de algum artista querido, algum personagem da nossa sociedade importante. Então, é isso, é sempre a nossa história revisitada, a cada ano, a cada ano. Todos os anos se pega a história do Brasil, a história da sociedade e se transforma em músicas de carnaval. Não é aleatória, as músicas de carnavais não são aleatórias. Ela está diretamente ligada com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente viveu. E aí é muito livre, você vai ter muita gíria, muito idiomismo, regionalismo. Pode acontecer que uma música de carnaval feita no Nordeste, eu do Sudeste não consiga entender de primeira. Eu vou precisar aí de quê? Que passou? O que está querendo dizer essa música? Alguma palavra que é diferente. O Brasil é continental, é um país muito grande, o idioma às vezes não se coincide. A gente vai sempre saber quem, onde e como, né? O eu, você, o ele, nós, quando, ontem, amanhã e depois. Mas o substantivo, o vocabulário para comida, para roupa, às vezes acaba sendo diferente. E no carnaval isso se fica muito latente, né? A gente descobre que o sul não sabe muito bem o que o norte fala, e ao contrário também, né? O Sudeste ele tem já uma hegemonia. No Sudeste, São Paulo, Rio, Bahia e Minas Gerais, já como que a gente absorve as duas pontas. No Sudeste, a gente entende o Sul e entende o Nordeste, porque é a maior concentração da população. Aí no Sudeste, você tem muito nordestino. Aí no Sudeste, você tem muito sulista. Então, a gente consegue entender todo o Brasil. Mas, às vezes, o pessoal do Norte acaba não entendendo uma palavra ou outra do pessoal do Sul. Mas a gente do Sudeste, que é o meu caso, que eu sou de São Paulo, a gente entende tudo, né? De todo o país. A gente concentra aí a língua portuguesa. Muito bem. Eu falei, acho que eu pulei uma parte aí. Eu queria falar da primeira música, né, do carnaval. O carnaval antes, não, acho que é na história mesmo. Está lá na história e eu estou achando que é da minha percepção. Então, essa é a minha percepção, eu, Cássia, do carnaval do Brasil. Não é a história do carnaval ainda, né? Vamos, aqui está o que eu queria. Eu mesmo fiz o material e não sei onde é que está o que eu fiz. Agora sim, opa, a minha modalidade preferida. Peraí que eu perdi aqui o material que eu fiz. Sim, eu perdi. Está lá na história. Então, vamos lá. Essa era a minha percepção do carnaval. Tá? Não é a história do carnaval. É o carnaval de uma brasileira. Como é que eu vejo com a gravação? Então, agora sim, vamos falar da história do carnaval, né? É a festa mais popular do Brasil. É considerada a maior festa do mundo, onde há o maior número de participantes, né? Eu estou falando agora desse carnaval aí industrial, que é considerada a maior do mundo, tá? Ele mudou muito. Desde que ele começou até os dias de hoje, muita coisa mudou, mas nunca deixou de ser uma festa de todas as classes sociais. Já lá no começo, desde os escravos até a aristocracia, no caso o império, que aí era império ainda, né? O Brasil não era república, era império. Então, todas as classes sociais brincavam carnaval. Era o momento mais democrático, né? Se podia dizer, lá para o ano de 1600. Mas ele mudou muito, né? Em 4 séculos. Como ele começou? Ele começou através de uma festa que já existe na Europa, que era chamada o entrudo. Eram festas aí onde as pessoas saíam para as ruas fantasiadas e elas usavam. Quem me bloqueou aqui? Só um minutinho. E elas usavam fantasias e se jogava coisas no outro, águas,
e até outros tipos de elementos, não com muito. Tinha água chamada água de limão, tá? Que era uma mistura de água e limão. Então, as pessoas passavam pela rua e se jogavam um no outro. Se jogava farinha, até hoje. Outra vez eu perdi meu material, por favor. Próximo, mais um mais. Aí. Agora sim, próximo. Então, vamos começar aí com o Entrudo. Era uma festa popular. Lembrando que a gente está falando aí de Brasil Império, né? Todavia, não era Brasil República. Tinha muitos escravos, muita burguesia, muita condes, viscondes, barões, né? Você tinha escravo, burguesia e o Império, que vivia já para esse então no Brasil. E aí eles trouxeram essa festa lá da Europa, o Entrudo. Igualzinho que era na Europa. Sair para a rua, fantasiado, e aí eles se jogavam, brincavam com essa água, água com limão, água com cheirinho de limão e farinha também. Mas há relatos na história, há escritos que às vezes não era só líquidos cheirosos, às vezes também tinha aí outro tipo, né? Tinha urina, por exemplo. Muito bem. Não acredito que os escravos fariam isso, era mais coisa da burguesia mesmo. E nesse momento do ano, todo mundo brincava carnaval. O rico, o pobre, o burguês e o escravo. Era o único momento do ano em que o escravo era livre para se manifestar, pular. Por isso que o carnaval no Brasil tem muita influência africana, porque a população africana por conta da escravidão era muito grande já nessa época, né? Para 1800, por exemplo, já eram 3 milhões de africanos no Brasil. Agora já não se conta mais africano, já é todo mundo brasileiro, né? Vamos lá. Quando acabou essa coisa de, quando passou essa coisa de entrudo, ficamos aí de 1640 até o 1800, era só isso. Ir para a rua, jogar farinha e água, não tinha música ainda. Aí, lá para 1840, aí sim começou a chegar os bailes cariocas e a música. Aí sim era a burguesia, né? Porque ter acesso à música, ter acesso a instrumentos musicais, era uma coisa aí que tinha a ver com a elite, né? O pessoal tinha que ter. Aqui eu tenho uma imagem de um carnaval de salão antigo, lá de 1900, e uma foto de carnaval de salão de quando eu era criança. Isso aqui era no Clube Juventus, lá na Moca, aonde eu ia de matinê. Era de dia, tá? À noite eu nunca fui num carnaval de noite. Por muitos anos, o carnaval de salão da noite era qualquer coisa, né? Ficou esse estigma, mas era verdadeiro, era qualquer coisa, as pessoas se liberavam demais, era muito. Então, as crianças não podiam ir, tinha que ir na matinê, porque à noite era qualquer coisa. Hoje não, hoje é um baile, mas em algum momento, nos anos 70, 80, era meio uma loucura, assim, né? Meio era uma old stock carioca. E eu gostava muito do carnaval aí, de salão. É chamado de carnaval de salão, que é feito nos clubes. Até hoje existe. Você vai nos clubes e tem as musiquinhas. As músicas de carnaval, chamadas marchinhas de carnaval, são as minhas preferidas. Desde antigo até hoje, é as mesmas músicas. Todo ano surgem músicas novas, marchinhas, tá? Eu estou falando de marchinhas de carnaval, não de samba nem de nada. Todo ano surge música nova, mas essas antigas sempre vamos cantar. A Lalaô, Abre Alas. O Abre Alas foi a primeira música de carnaval para o carnaval. Foi a Chiquinha Gonzaga. Foi a primeira, foi uma intérprete brasileira, mulher. Ela teve problema para ser artista, porque a família não queria. A família não queria que ela fosse artista nessa época, né? 1889. Mas vamos voltar aqui no baile de carnaval. O primeiro baile de carnaval foi no Rio de Janeiro, né? No Hotel Itália, e todo mundo dançava aí ao ritmo de valsas e a quadrilha, esse material aí vindo ainda da Europa, ainda não era música brasileira, era o som de orquestras, né? E falavam de músicas europeias.
foi trazido o shot, que era uma música europeia, que hoje é o shot nordestino, que todo mundo gosta, do shot nordestino, né? Foi sofisticando a coisa. Vamos lá. Agora sim, os cordões e blocos. O que é o cordões e os blocos? O bloco de carnaval, o cordão de carnaval, nada mais é que essa brincadeira mesmo de rua já eletizada. Quem tinha dinheiro lá em algum momento da história, lá para o ano de 1910, mais ou menos, tinha carro. Quem tinha carro em 1800 e 1910, né, quando começou a industrialização? Esses carros descapotáveis, esses carros conversíveis. Então, essas pessoas que tinham esses carros, na época do carnaval, saíam para a rua para desfilar com seus carros. Até então, a gente não está falando de carnaval com um carro alegórico de escola de samba. Estamos falando de manifestações populares sem controle. Era a própria população. Quem tinha carro saía. Já teve casos de carros puxados por escravos. Não era carro a motor ainda, era carro a cavalo ou carro puxado por cavalos, por escravos. Mas começou assim a história do carro alegórico. Era gente que tinha um carro e como que eu vou fazer? É festa, eu vou sair, eu vou exibir o meu carro. Outra vez, sempre a população, é a festa mais democrática do Brasil. Não tem separação. Escravo, pobre, rico, é uma festa, todo mundo para a rua e ninguém sabe quem é quem. Hoje por hoje, a gente continua com os cordões e os blocos. A Bahia foi a que mais manteve a cultura africana, né? Com os afoxés, você vai ter aí, aqui você tem, né, algumas mulheres tocando esses instrumentos musicais próprios, fabricadas, não são instrumentos musicais próprios da África. É diferente você pensar em instrumentos fabricados por africanos no Brasil que vindo da África, né? Ah, é africano? Não. Tem que separar aquilo que o africano produziu no Brasil e o que ele trouxe da África. Ele não pôde trazer muito da África. Ele era escravo. E a ideia era desumanizar, como eu disse no princípio, né? Então ele teve que recriar a sua arte. A arte africana no Brasil não é uma arte africana, é uma arte brasileira, feita por escravos, já a segunda, terceira geração de escravos no Brasil. E a história às vezes mistura, né? Ah, é um instrumento africano. E você chega na África, o africano não conhece esse instrumento. Porque não é um instrumento africano, eu repito. É um instrumento fabricado por esses africanos já sem memória da sua terra natal. Ninguém ia dar um instrumento musical para um africano, mas ele criava o seu próprio instrumento musical. Ele criava a sua própria comida, ele criava a sua própria roupa e ele criava a sua própria festa. Já que ele podia ir nessa festa uma vez por ano, então ele produzia elementos para se divertir aí de igual para igual e não ficar só aí um elemento, né, saltando na rua. Muito bem. Agora a gente vai passar para as escolas de samba propriamente dita. A escola de samba, a primeira escola de samba teria sido a Deixa Falar, lá no Rio de Janeiro, né, no bairro carioca do Estácio de Sá. O bairro se chama Estácio de Sá. Um grupo da comunidade se reuniu com alguns instrumentos musicais, com alguns pandeiros, se colocaram o nome de escolas de samba. Para esse então, você tem que entender que no léxico, no português, quando eu falo escola, eu estou falando de agremiação também. Eu tenho a escola, né? A escola catedrática, como você conhece, e a palavra escola também remete à agremiação. Então, era um grupo do bairro que se juntaram, se agremiaram com elementos, roupas iguais e desfilaram pela avenida. Dizem que a partir daí, né, ela é a criadora, a genese aí das escolas atuais. Mas é difícil dizer. A escola de samba surgiu com uma disputa entre bairros. Você tinha a primeira escola Deixa Falar, já não era um bloco de rua desorganizado, já era, quem era da Deixa Falar, por exemplo, usava todos a mesma cor, né? Padronizou esse desfile. No outro ano, a escola Vai Como Pode fez a mesma coisa. Ainda eram cordões, ainda era blocos de carnaval,
mas com uma dinâmica, uma estrutura diferente. Aconteceu de movimentar o bairro e para esse momento da história, o governo, que se poderia chamar governo, não era a república, decidiu dar um apoio para que no próximo ano elas voltassem a participar. E aí começou essa indústria que começa até hoje. No próximo ano, teve uma disputa, quem era a melhor, né? Foi lá na Praça 11, todo mundo, as 3 escolas, então, se reuniram, era Deixa Falar, a Vai Como Pode, e aqui hoje é conhecida como Mangueira. Elas se reuniram, todo mundo ganhou, né? O dinheiro do que foi oferecido pelo Estado foi dividido entre todas, era muito pouco dinheiro para isso, então, todo mundo ganhou, não teve primeiro, segundo e terceiro lugar. Todo mundo levou um troféu, todos, né, da escola ganhou esse dinheiro, e com esse dinheiro eles fizeram o próximo ano, e foi assim que chegou ao que chegou hoje, a partir do dinheiro do Estado mesmo. Mas eu não estou desmerecendo a população, né? Porque foi com muito amor, com muito carinho, que eles trabalhavam um ano inteiro para um dia desfilar, né? E até hoje isso passa. Agora, a escola de samba propriamente dita, hoje, né, que são as oficiais, aí sim vai ser essa indústria. Essa aqui é a minha escola de samba, tá? Eu sou corintiana, eu sou do Brasil, eu sou brasileira, eu sou paulista e eu sou corintiana. E o Corinthians tem uma escola de samba, que seriam a Gaviões da Fiel. Aqui é a Portela do Rio. As agremiações, elas vão ser avaliadas por vários fatores. Vai ser avaliada a fantasia, a música, a evolução. Durante esse desfile, você tem que imaginar que não pode ficar buracos, né, na rua. O desfile ele tem que ser uniforme, tá? Isso vai se chamar evolução. Essa moça aqui é a porta-bandeira, ela carrega a bandeira da escola, da agremiação, e ela também soma pontos, né? Ela que apresenta, ela tem que apresentar, junto dela vai estar o mestre-sala, é aquele que vai apresentar a bandeira da escola que vai entrar. E tudo isso é calculado. A evolução da escola, a porta-bandeira, a música, o enredo, os carros alegóricos, tudo isso vai somando pontos, conforme o número de pontos que essa pessoa vai conseguir, a escola vai conseguir, vai fazer com que ela consiga primeiro, segundo e terceiro lugar. Você tem um grupo especial com as melhores, né? São as 10 melhores, ou 7 ou 8 melhores. Quem não atende aos estandares, né? Cai para o grupo inferior. Seria como no futebol, grupo A, grupo B, nas escolas de samba também tem. É uma indústria bastante, parece brincadeira, mas é sério, é bastante séria a história das escolas de samba. E o trio elétrico também. Né? Vamos chegar agora no trio elétrico. O trio elétrico ele chegou já em 1950 e ele começou de uma coisa muito, muito estranha, assim, do nada. O Dodô, né, chamado Adolfo, e o Osmar se juntaram, chamaram um amigo, o Armando, se juntaram num carrinho, né, era um Ford 1929, nós estamos em 1950, esse carro aqui já tinha 20 anos, né? Eles se juntaram em cima desse carro para brincar o carnaval, tocando instrumentos musicais. Do nada, era uma brincadeira entre 3 amigos. Esse foi a história, começou o trio elétrico. E olha o que é hoje, né? Aqui você tem a imagem de um trio elétrico numa orla carioca, onde populações inteiras vai. Tem um dito em português que fala: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Ou seja, se você está aí na sua rua, passou o trio elétrico, você vai atrás. Porém, desde aqui até os dias de hoje, algumas coisas mudou. O trio elétrico deixou de ser esse carro alegórico com música com pessoas atrás e passou também a ser uma indústria.
Então, eles fechavam com cordões, com cordas. Quem estava dentro da corda teria que ter pago, né? Você teria que pagar o que se chama abadá, que é a roupa. O trio elétrico esse ano vai sair de verde com azul. Então, você tinha que comprar essa roupa e você podia ir dentro dessa corda e desfrutar. E quem não, tinha que ficar para o lado de fora dessa corda, é chamado os pipocas, né? Eu ia na pipoca, com qualquer roupa. Também virou uma indústria hoje. Mas começou assim, ó, com Ford, né? A manivela, né? Aquele Ford que você tinha que arrancar com tac, 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 não era com acionar com chave nem nada, era com manivela. E instrumentos musicais. O Dodô, o Osmar e o Armandinho. E eles colocaram um trio elétrico, porque eles eram três, né, que fundaram, trio por ser três pessoas, elétrico por causa do carro, enfim, esse nome não tem nada a ver, né, com léxico, mas se chama isso, porque era um trio, né, que estava aí fazendo a alegria, o alto-falante também. Eu não sou muito a favor da industrialização sempre, mas hoje por hoje o trio elétrico também é uma industrialização, apesar de que o carnaval de rua também está aí, sempre, né? Muito bem. O carnaval em números, eu vou falar do carnaval de 2020, tá? Porque eu não peguei os números atuais, porque está muito. Eu não encontrei uniformidade nas informações. Eu encontrei informações muito dispersas. Eu falei, vou pegar o de 2020, que está garantido. Foi o último carnaval antes da pandemia, né? Foi o último, 2020, carnaval, acabou o carnaval, março, pandemia. Acabou a alegria do brasileiro. Mas em 2020, esse foi os números. Esse quadrinho eu vou ler. Preste atenção nos números. Os números é sempre difícil para o estrangeiro que está aprendendo a língua portuguesa. Então, vamos lá. Vamos entender como ela vai mexer com a economia dos principais destinos do país. Certamente, o faturamento total previsto para o evento é de 8 bilhões. Então, o aumento real será de 1% comparado aos gastos do mesmo período no ano passado. Sendo assim, o maior aumento desde 2015, onde registrou um prejuízo real de menos 3%, com um faturamento de 9,07 bilhões. Outro lado interessante do Instituto da Confederação Nacional do Turismo mostra que o Rio de Janeiro continuará como o estado com maior geração de recursos, com 2 bilhões 320 milhões, né? Seguidos por São Paulo com quase 2 bilhões e Bahia com 1 bilhão e 130 milhões. Porém, São Paulo registrou um crescimento real de 5,4% e Pernambuco 3,2%. Números, 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 números. Olha esses números, gente. Isso está em real. Você consegue imaginar? São números gigantes. Quem recebe a carteira do Carnaval é da Secretaria de Turismo, a Secretaria da Cultura e Turismo, o Ministério, tá? Da Cultura e Turismo. A gente vai ter o Ministério Cultura e Turismo. O Gilberto Gil, um cantor, né, da MPB, ele já foi ministro da Cultura, e é eles quem detém a carteira, né, do Carnaval. É eles que vão distribuir esse dinheiro entre todo o Brasil, que não pode ser só Rio de Janeiro e São Paulo. Porque como o Germán falou para a gente, né, que ele conhece bem, tem muitos carnavais no Brasil e todos merecem a atenção do Estado, não só as grandes escolas. A gente lutou muitos anos para essa hegemonia e hoje a gente vai ter essa hegemonia. Muito bem. O que a gente vai ter mais aqui? Era isso. Eu acabei aqui com a história do carnaval. Foi Carnaval em Números. Eu vou me apresentar mais uma vez, né? Eu sou a Cássia, professora de português, e eu sou criadora do Tacheres Tagarelar, que é uma entidade aí com fins lucrativos, sim, né? Eu não trabalho de graça, mas nada me impede de fazer aí uma vez por ano esse tacher gratuito para as pessoas aí desfrutarem da língua portuguesa. Então, vamos lá?